Olá, pessoal. Na aula passada, nós vimos como utilizar o JavaScript no navegador, usando o console. Agora, nós vamos utilizar o JavaScript junto com o HTML. Mas antes disso, nós vamos aprender o que é o HTML. E na próxima aula, nós começaremos a utilizar o JavaScript junto com nossa página. O HTML, ele é uma linguagem de marcação. Ele serve para o quê? Estruturar texto, fazer botões, títulos, e é a área onde o JavaScript atua. Onde nós escrevemos o nosso código HTML? Podemos escrever em bloco de notas, ou no VS Code, que é uma ferramenta mais elaborada, ou em qualquer outro editor. Então vamos para o nosso primeiro código. Então aqui no Explorer do Windows, nós vamos clicar com direito e vamos escolher novo arquivo texto, documento texto. E aqui eu já escrevo o meu código HTML. Por exemplo, minha primeira página HTML. Salvei, fechei. Se eu clicar duas vezes aqui, ele não vai abrir o navegador. Por quê? Está salvo em formato TXT. Então, clico aqui com o direito, clico renomear e coloco esse arquivo como .html. O nome eu dou o nome que eu quiser, poderia até deixar esse nome, vou chamar de index. Enter. Agora, se eu der dois cliques, ele abre o navegador com o escrito aqui. Só que o HTML, ele tem uma estrutura para facilitar para o navegador. Então, o que ele vai fazer? Vamos ver as estruturas dele. Normalmente, esse escrito, a gente coloca ele entre tags, que é a marcação que a gente tem no HTML. Por exemplo, temos cada tag específica para uma coisa. Por exemplo, temos a tag chamada H1. Ela é específica para dar títulos. Temos H1, H2, H3, todos são de títulos. O H1 é o de maior importância, H2 é o diminuindo importância, H3, até chegar ao H6. Então, se eu quero colocar isso aqui dentro da tag H1, o que eu faço? Eu abro, eu coloco um sinal de menor e fecho aqui com um sinal de maior. Então, aqui eu comecei a tag. Ó. Dentro dela tem isso aqui. Aqui eu fecho a tag, termina aqui. Ó. Então, eu coloco de novo o H1 aqui. Ó. Dessa forma aqui, ó. Só que eu coloco uma barra aqui antes, aqui, ó. Aí significa que eu fechei a tag H1. Vou salvar e vou colocar aqui agora e vou entrar de novo. Ó. O texto já veio diferente, ó. Já veio maior, negrito. Se eu quiser agora editar, eu não posso dar dois cliques. Se eu der dois cliques, abre o navegador. Então eu clico direito e clico aqui editar. Editar bloco de notas. Então se eu quiser colocar um outro título aqui, ó, um H2 só para a gente ver a diferença, vou chamar de subtítulo. Subtítulo. Fecho assim, ó, H2. Salvo e vamos abrir para ver como ficou. Aqui, ó. Esse aqui é a minha primeira página, negrito, e essa aqui também negrito, mas menor. Esse é o H2. Temos H3, H4, H5, H6. Temos várias tags no HTML. Deixa eu abrir aqui. Outra tag a gente tem de parágrafo, chamada de P. Então, assim, ó. Isso é um parágrafo. Termina sempre assim, ó, fechando a tag. Então, ela é em formato que é um parágrafo. Então, fica assim, ó. Temos várias tags que a gente tem que ver a documentação e ir utilizando. O HTML, ele é separado por blocos. Isso tudo que a gente escreveu aqui são blocos que a gente está vendo no corpo. Essa parte aqui, ó. Essa parte branca aqui. O que a gente não vê no corpo, ou não nem vê, a gente coloca numa tag chamada header.
E o que a gente vê no corpo, a gente coloca na tag chamada body. Então, essa aqui é do corpo. A gente separa ela como body. Então, isso tudo aqui vai ficar dentro da tag, não vai? Então, eu fecho aqui embaixo ela. Barra body. Fecho aqui, ó. Posso colocar o indentado só pra gente ver que isso aqui tá dentro disso aqui, ó. Você pode dar um espaço aqui, ó. Eu dei um espaço maior, um tab, né? Mas normalmente eu dou um espaço menorzinho aqui. Mas a gente vai ver isso no editor de texto mais voltado para programação. A gente vai ver que quando você dá um tab já fica um espaço bem melhor do que esse aqui. A outra tag que eu falei com vocês é o header. Nela, é a de cabeçalho, nela não aparece no texto. Por exemplo, uma tag de título, chamada de title. Essa tag aqui, ó, ela não aparece no corpo. Vou colocar isso aqui, ó. Isso é um título. Fecho com barra title. Então essa tag aqui, vou fechar aqui, vamos ver onde que ela vai aparecer, ó. Ela não apareceu aqui no corpo, ela apareceu aqui em cima. Esses acentos dessa forma esquisito é porque a gente tem que configurar para ser em português. Depois eu mostro para vocês. Edito. Outras tags que aparecem no corpo, no header, aqui no cabeçalho, é a tag que você importa um estilo, né, um chamado CSS. O que o CSS faz? Ele modifica mais ainda o texto. Por exemplo, ele pode colocar um fundo nele, pode colocar um círculo em volta, algo assim. Então aqui a gente importa o CSS e usa ele aqui no corpo. Também o CSS estaria aqui. E assim a gente vai colocando. Ah, outra coisa, o HTML, ele começa o seguinte, ó, ele começa escrito assim, ó, HTML e fecha lá embaixo com HTML. Já está quase a estrutura completa no HTML. Na próxima aula, nós vamos usar o VS Code e ele já vai completar isso aqui pra gente, ó. Ele vai completar as outras tags que estão faltando aqui, que são importantes para um HTML funcionar bem no navegador. Então até a próxima aula, pessoal.